Olá, nós chegamos agora na aula 4, a última aula do nosso módulo 1, e agora eu vou apresentar para vocês a regra 50-30-20. Isso é, como o nome diz, uma regra, e como eu tenho falado desde o início das nossas aulas, eu não quero que você siga uma regra à risca. Você precisa adaptar tudo o que eu venho falando aqui com a sua realidade. A regra 50-30-20, ela traz que o ideal, o cenário ideal, que seria perfeitamente matematicamente calculado, financeiramente falando, seria ideal, seria essa divisão, sendo 50% para as nossas despesas fixas, 30% para as nossas despesas variáveis e 20% para investimentos. Trazendo mais para palavras cotidianas, 50% seria para tudo que você consome mensalmente com as suas despesas de custo de vida, moradia, alimentação, combustível, tudo que você necessita para sobreviver, vamos dizer assim. Os 30% seriam seus gastos livres, aquilo que você tem de fato disponível para desfrutar o dia a dia. Porque o intuito da educação financeira, da organização financeira, não é que você feche as portas para o consumo no geral. Não é para você olhar sempre para o futuro, sempre para o médio e longo prazo, ou mesmo para curto prazo, só para objetivos e talvez ficar à mercê de guardar tudo que você ganha, sem vivenciar o dia a dia. Um dia cansativo, que talvez você quer fazer um lanche, sair para jantar fora com a família. Isso tudo a educação financeira não permite, de fato, que você corte esses benefícios, essa forma de você usufruir o dinheiro que você ganha no dia a dia. Então, nos melhores dos cenários, você teria 30% da sua renda livre para fazer isso. Então, isso é um percentual, se nós formos desenhar aí, tenta calcular 30% do seu ganho, o líquido mesmo, que você recebe todos os meses. É um valor bem significativo. Imagina você ter esse valor para você gastar livre, você pode ir em shows, você pode comprar lanche, até esse limite, que não deve ser um valor tão baixo, aí vai depender da sua renda, porém, como eu falei, seria no melhor dos cenários. Mas trazendo para a realidade, para a nossa realidade, a realidade dos salários no Brasil, a realidade da economia no Brasil, eu acredito que mesmo alguém 100% organizado, talvez não vai conseguir ter esse percentual tão à risca. Então é onde eu digo, você precisa fazer essa divisão conforme a sua realidade. Talvez se você tem um objetivo para algo que você queira alcançar em 6 meses e você realmente consegue de uma forma saudável por 6 meses se privar de consumos livres, talvez você vai conseguir disponibilizar para os seus investimentos não somente o 20% da regra, mas até um valor maior. Mas tudo vai depender do seu objetivo e do seu custo de vida, da sua renda e o que você realmente consegue fazer com esse valor. No mais, normalmente, o que eu identifico nos atendimentos que eu faço personalizados de mentoria financeira para mulheres é que a maioria das pessoas já tem quase que 100% do valor da renda ali para os custos. Aí entra a questão da organização. Você usa todo o seu dinheiro o mês todo, e às vezes até falta para cumprir algumas responsabilidades de pagamentos. O 100% da sua renda é destinado apenas a esses pagamentos e não sobra nada nem para investir e nem para usufruir. Talvez você precise rever como é que está esse seu custo de vida. E aí entra toda a questão da organização, que nós vamos ver mais no detalhe no decorrer das aulas, mas o ideal é aqui você tentar usar essa regra como um norte, como um guia, para você realmente conseguir estabelecer um percentual
para suas despesas fixas, um percentual para os seus gastos livres, para você desfrutar ao longo dos dias, ao longo dos meses, quem sabe ter recurso, ter dinheiro para usar durante todo o mês, não ficar naquela questão de precisa virar a fatura do cartão, precisa receber o pagamento de novo para poder voltar a comprar lanche. Se você conseguir adequar um percentual que vai ser ideal à sua realidade, mas que permita você ter até um valor X para os seus consumos fixos, e aí conseguir separar do restante o percentual que você vai investir para o seu futuro e o percentual que você vai usufruir durante os meses, você vai diferenciar, vai conseguir colocar isso de uma forma real para você, assim como nós já vimos em todos os outros tópicos, né? Estabelecer metas realistas, algo que você realmente vai conseguir cumprir. Então esse é o intuito da regra. A regra é para dar um norte para você conseguir se orientar e saber que precisa ter uma parte do seu pagamento, obviamente para pagar o seu custo de vida, para pagar a sua moradia, a sua alimentação, e também ter um percentual que sim, você vai olhar para os seus objetivos, para os seus sonhos no futuro, mas você também precisa olhar para o agora, porque senão nós acabamos nos frustrando também, porque gera um desgaste. Tô ganhando um valor legal, tô conseguindo investir legal, tô conseguindo guardar um valor legal, minhas contas estão em dia, mas eu não estou vivendo. E o intuito não é esse, não é que você deixe de viver para guardar dinheiro, não deixe de viver para pagar dívidas. O ideal é encontrar um equilíbrio. E essa regra vai trazer esse norte para você encontrar um equilíbrio dentro da sua realidade. E aí, em relação ao 20%, que é a parte que eu mais gosto de falar, que aí entra a parte dos investimentos, o ideal, no melhor dos cenários, seria realmente você conseguir os 20%, ou não, eu consegui colocar meu orçamento mensal ok, mas eu consigo guardar só 5% da minha renda. Mas sabe o que é o mais importante nesse momento? Que você conseguiu saber quanto da sua renda você consegue guardar mensalmente, é que você faça ela primeiro. Então, quando nós entrarmos na parte do orçamento mensal, das planilhas, dos levantamentos dos seus gastos e consumos mensais, você vai ver que eu uso nos meus levantamentos, como primeiro lugar, primeiro pagamento mensal, o item investimentos. Porque a intenção é que você se pague primeiro. Então, tudo que você investe para você, tá colocando lá num investimento que você vai guardar para alguma coisa específica ou para pagar uma dívida lá no futuro, talvez com um desconto, porque você vai pagar o valor total, mas você está se pagando, você está fazendo um investimento para colher um fruto para você lá na frente. Então, por isso nós chamamos que o investimento é algo que você está se pagando. Então, se pague primeiro. Quando você fizer o levantamento do seu salário, talvez você até não consuma toda a sua renda com despesas, mas acaba que sobra na conta e você gasta, e aquele 30% livre virou 50%, virou até mais do que o valor total que você tem de consumo para custo de vida, e acaba que você gasta com coisas e você nem sabe como que está gastando. Então, quando você receber o seu salário, tente já estabelecer um valor que você consiga guardar, que você consiga cumprir, que não vai fazer falta para você no decorrer do mês, mas antes de pagar qualquer conta da sua casa, mesmo as suas contas de consumo obrigatórios, ali do consumo da sua casa, no dia que você recebeu o pagamento, eu tiro o dia do pagamento para pagar as contas, pague o seu investimento primeiro. Faça uma reserva, comece por aí e comece pagando você primeiro. Seria o melhor dos cenários, como eu falei. Se você está numa realidade, como eu falei antes, que talvez não sobra nada e mesmo você tendo só o essencial para sobreviver, não tem rendimento sobrando, não tem nada sobrando no seu pagamento mensal, entra um outro item que nós vamos ver mais para frente, que é gerar renda. Mas eu não vou entrar nele hoje e não vou entrar nele ainda. A intenção é que você entenda a importância de você gerar renda para se pagar também e valorizar o seu dinheiro de uma forma que ele vá trazer valorização para você. Que aí você vai começar a ver juros, vai começar a ver o valor render e vai se transformar num montante maior, por menor que seja esse rendimento dentro da renda fixa, talvez, mas você já vai ter uma noção de que o dinheiro pode trabalhar para você, por menor que seja a sua capacidade de começar a guardar. Então estabeleça um valor, mesmo que simbólico, hoje. E comece, coloque lá no seu orçamento mensal como se
fosse uma conta para pagar, para você começar a montar alguma reserva, algum investimento, para ter essa visão de que isso é um investimento em você. Não faça o que é mais comum, né, a todos, pagar tudo primeiro, se sobrar eu guardo, se sobrar eu invisto, porque normalmente é comum, não vai sobrar. Então estabeleça esse valor para você conseguir ter esse investimento. E assim com o 30%, talvez o seu vai ser 10, vai ser 20, estabeleça um valor, um teto máximo do que você pode consumir com lanches extras, com barzinho, com cinema, com algo que você vai usar para sua diversão ao longo do mês. Estabeleça um teto máximo. Chegou naquele valor, ao invés de você, tem que esperar virar a fatura do cartão para consumir, não, você estabeleceu esse limite. Eu já gastei o valor que eu poderia gastar até R$500, eu até tenho dinheiro ainda, mas não passe, não extrapole aquele percentual que você estabelecer. Para você conseguir, daquele valor que você antes não conseguia guardar tanto, talvez do seu consumo livre ali do mês, você conseguiu economizar e aí começou a sobrar e você viu que o seu consumo fixo não é tão alto, então por isso você está conseguindo ver o seu dinheiro sobrar até o final do mês. Quem sabe no mês seguinte o seu percentual de investimento já pode ser maior. E aí retomando ao principal, digamos assim, que é o que nós damos mais importância, né? Que é o que você usa para o seu consumo de vida, que é o que você usa para pagar as contas de aluguel, de condomínio, escola, essa parte que é obrigatória pagar, que vence os boletos todos os meses. Aqui entra uma questão também de você rever tudo que você está pagando. Talvez está extrapolando esse percentual em um percentual muito alto, você está pagando 90% da sua renda com gastos fixos, mas você nunca parou para pesquisar uma outra empresa de internet, uma outra empresa, se a sua cidade permite, de energia elétrica, de água, que vai poder talvez diminuir o seu valor mensal daqueles gastos que são essenciais. Você obrigatoriamente vai ter que pagar, você obrigatoriamente vai ter que ter energia em casa, ter água em casa. Então, se você conseguir pesquisar valores e reduzir, tem opção de você flexibilizar por outras empresas e ter esse retorno financeiro de reduzir o seu gasto nesse sentido, vai ser bem vantajoso para você, porque sobra para as outras coisas que nós já vimos antes, para os outros percentuais ali dos gastos livres e do seu investimento. Se é uma questão que você não tem essa opção de trocar de empresa, no caso aqui na minha cidade não tem como trocar a empresa de energia, você pode talvez olhar para a sua casa, olhar para o seu consumo como um todo. Como é que está o seu consumo? Realmente, tudo que você tem aceso, tudo que você tem ligado nesse momento de produtos eletrônicos que estão consumindo energia, teria necessidade de estar ligado mesmo? Será que se você desligar e deixar ligado somente o que realmente é necessário, o seu consumo de energia, sua fatura mensal não vai reduzir? Tudo isso você precisa começar a olhar para dentro, olhar para si, olhar para dentro da sua casa, ver como é que está o gasto, os consumos que a sua família faz dentro de casa, levar essa consciência financeira para todos os membros da família, mesmo que crianças, tentar trazer de uma forma leve, né? Quando envolve filhos, criança ali, eu costumo dizer que não é interessante você usar muito a palavra dinheiro, vamos economizar energia para gastar menos dinheiro, porque você acaba gerando um sentimento de escassez na criança. Mas tem várias formas de você educar financeiramente o seu filho através de exemplos também. E aí você identificar onde é que está o problema, que está gerando um consumo desnecessário, que está aumentando o gasto mensal da sua casa. Agora vamos voltar lá na sua rota de ação. Em todos os planos, todos os objetivos que nós já vimos, que você já levantou de médio, longo prazo, qual deles você consegue pagar para começar a usar esse 20% para investir nele? Qual o percentual que de fato você consegue investir no seu futuro? Seja para montar uma reserva de emergência ou para realizar esses sonhos que você já estabeleceu nas aulas anteriores. Vamos atualizar a rota de ação de acordo com a sua realidade, colocando os objetivos dentro desses percentuais. Porque
Porque se talvez você estabeleceu um valor muito alto para guardar, para investir em algo que você quer alcançar como um dos objetivos traçados na rota de ação, você precisa dar uma freada, porque a intenção não é que você vá com muita sede ao pote, talvez consiga conquistar rápido, mas consiga conquistar apenas uma coisa. Porque se você passar muito trabalho, talvez um período deixando de consumir outras coisas para alcançar aquele objetivo que você quer, que você traçou lá na rota de ação, e aí, mentalmente, você já vai entender que quando for para alcançar o próximo objetivo, você vai ter que se privar de 1 milhão de outras coisas de novo. Então, a intenção é que você vá devagar e sempre, e continue com os olhos fixos no seu objetivo, mas de forma realista, de acordo com a sua realidade, de uma forma palpável, uma meta atingível. E assim, eu encerro a nossa aula 4, o nosso módulo 1. Fico muito feliz de ter você até aqui, espero que você já tenha conseguido alcançar clareza e visão dos seus objetivos nesse módulo. E eu te vejo no próximo módulo. Até lá!